começando o ES Informa, o seu resumo semanal com as principais novidades do mundo jurídico. Informação objetiva, análise prática e tudo o que impacta a advocacia catarinense. Eu sou Bárbara Cidral e nos próximos minutos você fica por dentro do que movimentou o direito nos últimos dias. Vamos aos destaques da semana. Expulso de casa pelos filhos da companheira falecida, idoso agora será indenizado. Direito de propriedade não permite retomada por meios próprios, que implica esbulho possessório. A 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina reformou sentença para reconhecer o direito à indenização por danos morais e materiais a um idoso expulso da residência onde vivia com a companheira falecida. O autor manteve união estável por mais de 4 anos com a proprietária de fato do imóvel onde o casal residia. Após o falecimento da companheira, em julho de 2022, familiares dela passaram a exigir a desocupação do local. Posteriormente, teriam invadido a casa, retirado bens e trocado as fechaduras para impedir seu retorno. Em primeira instância, o juízo da primeira vara da comarca de Rio Negrinho julgou os pedidos improcedentes. Ao apelar da sentença, o autor reiterou que boletins de ocorrência e a confissão dos réus no processo são provas suficientes da ilicitude. Já os apelados apresentaram contrarrazões e sustentaram que agiram no exercício do direito de propriedade. Segundo a desembargadora relatora, a prova documental e testemunhal confirmou a existência de união estável caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura, o que assegura ao companheiro sobrevivente o direito real de habitação nos termos do Código Civil. O relatório destaca que o imóvel constituía a única residência do autor. Ainda de acordo com a relatora, mesmo que o bem estivesse formalmente registrado em nome de terceiro, ficou evidenciada a posse legítima e consentida do autor, sendo vedada a retomada do imóvel por meios próprios sem a devida via judicial. Justiça mantém condenação de empresas de criptoativos por retenção indevida de valores. Investidor da capital vai conseguir resgatar a aplicação de um Bitcoin mais R$13 mil. A primeira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a condenação de empresas que atuam no mercado de criptoativos por retenção indevida de valores de clientes e reconheceu a responsabilidade solidária entre elas. Segundo o relatório, o caso envolve ação indenizatória acumulada com obrigação de fazer, na qual o autor alegou não conseguir resgatar valores investidos equivalentes a um Bitcoin, 387 mil na cotação desta última sexta-feira, e mais de R$13 mil das plataformas demandadas. A sentença do juízo da 2ª Vara Civil da comarca de Florianópolis havia condenado solidariamente os réus à restituição dos valores com base no Código de Defesa do Consumidor. No julgamento das apelações, a defesa das empresas sustentou, entre outros pontos, nulidade na citação da empresa estrangeira e ilegitimidade passiva de uma das rés, sob o argumento de que atuaria apenas como intermediadora. O magistrado relator afastou as preliminares. Segundo ele, a controvérsia tem natureza civil e consumerista, o que afasta a alegação de prevenção de câmara especializada em direito comercial. O relator destacou que o núcleo da demanda está na falha da prestação do serviço e na retenção indevida de ativos, e não em questões típicas de direito empresarial. Quanto à citação da empresa estrangeira, o relator entendeu que ela foi válida diante da chamada teoria da aparência. Conforme consignado, as empresas atuavam de forma integrada no mercado e transmitiam ao consumidor a percepção de unidade, o que autoriza o reconhecimento de responsabilidade solidária e a flexibilização das regras formais de citação. Ainda segundo o voto, ficou evidenciado que as demandadas integravam a cadeia de fornecimento dos serviços, razão pela qual respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor. O relator ressaltou que mesmo a atuação como intermediadora de pagamentos não afasta a responsabilidade, pois tal atividade integra o ciclo econômico da operação. A Câmara também manteve a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o sócio envolvido com base na chamada teoria menor, prevista no Código de Defesa do Consumidor. Conforme destacado, a dificuldade de ressarcimento dos prejuízos já é suficiente para autorizar a medida.
TJSC nega crédito de ICMS sobre insumos e fretes iniciados fora de Santa Catarina. Lei estabelece que fato gerador do imposto no transporte ocorre no início da prestação. A 5ª Câmara do Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve sentença que negou o direito de empresa de transporte ao creditamento de ICMS sobre insumos utilizados em fretes iniciados em outros estados da Federação. A empresa impetrou mandado de segurança contra ato da administração fazendária estadual, com o intuito de garantir o aproveitamento de créditos de ICMS relativos à aquisição de combustíveis, lubrificantes, pneus e peças de reposição empregados em sua atividade fim. Também requereu que o Estado se abstivesse de exigir o estorno proporcional desses créditos e pleiteou a compensação de valores recolhidos nos últimos 5 anos. A sentença do juízo da Vara da Fazenda Pública da comarca de Itajaí denegou a segurança por entender inexistente direito líquido e certo, decisão contra a qual a empresa interpôs apelação. No recurso, sustentou que a negativa de creditamento viola o princípio da não cumulatividade e contraria a Lei Candir, ao vincular indevidamente o direito ao crédito ao local de início da prestação do serviço. Ao analisar o caso, a desembargadora relatora destacou que o mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, o que não se verificou nos autos. Conforme consignou no voto, a Lei Complementar nº 87 de 1996 estabelece que o fato gerador do ICMS no transporte ocorre no início da prestação, uma vez que o imposto é devido ao estado de origem. O contribuinte só pode aproveitar créditos de ICMS quando o transporte tem origem em Santa Catarina, já que, nesse caso, o Estado efetivamente arrecadou o tributo na etapa inicial da operação, a fim de evitar que o erário catarinense seja obrigado a conceder créditos ou restituições sem ter recebido previamente a correspondente receita, explicou. O relatório também registrou que o princípio da não cumulatividade não assegura direito absoluto ao creditamento, pois há restrições previstas na legislação. Nesse contexto, citou o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o legislador pode estabelecer limites ao aproveitamento de créditos fiscais. Com base nessas premissas, a relatora concluiu que não há ilegalidade na vedação ao creditamento de ICMS em operações iniciadas fora de Santa Catarina, pois a sistemática respeita a repartição de competências tributárias entre os estados. O informativo destaca a competência do júri em caso de feminicídio imputado a ex-soldado do Exército. A Secretaria de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça divulgou a edição 884 do Informativo de Jurisprudência. A equipe de publicação destacou 2 julgamentos nesta edição. No primeiro processo em destaque, a 3ª turma, por unanimidade, decidiu que as sociedades prestadoras de serviços de ativos virtuais, autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, estão submetidas às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo que sua responsabilidade somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do parágrafo 3º do artigo 14 do referido diploma legal. A tese foi fixada no RESP 2.250.674 de relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Em outro julgado mencionado na edição, a 3ª sessão, também por unanimidade, fixou 3 teses relevantes acerca da competência para o julgamento de um caso de feminicídio atribuído a ex-soldado do Exército. Na primeira, estabeleceu que o feminicídio, por sua natureza de crime doloso contra a vida e núcleo de injusto centrado na violência de gênero, atrai a competência do tribunal do júri, mesmo que praticado por militar em independência militar. Na segunda tese, definiu que crimes que atingem diretamente bens jurídicos castrenses, como incêndio, dano às instalações militares, furto de arma de serviço e fraude processual, permanecem sob a competência da Justiça Militar da União. Por fim, assentou que a separação dos processos entre jurisdição comum e jurisdição militar é obrigatória, conforme legislação processual, não configurando violação do princípio ne bis in idem. Repetitivo decidirá controvérsia sobre a ação de cobrança decorrente de mandado de segurança coletivo. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça afetou os recursos especiais 2.217.138, 2.217.139 e 2.217.140.
de relatoria do ministro Marco Aurélio Belize para julgamento sobre o rito dos repetitivos. A controvérsia cadastrada como tema 1146 na base de dados do STJ consiste em definir se o ajuizamento da ação de cobrança decorrente de sentença concessiva em mandato de segurança coletivo pressupõe o trânsito em julgado da decisão, bem como se é possível convalidar eventual vício com a superveniência desse trânsito em julgado do mandato de segurança. O colegiado determinou a suspensão dos processos que tratam da mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, além daquelas que já tramitam no STJ. O caso chegou ao STJ depois que o Tribunal de Justiça de São Paulo extinguiu, sem resolução de mérito, uma ação de cobrança que buscava o recebimento de valores de quinquênios referentes ao período anterior à impetração do mandato de segurança coletivo que reconheceu o direito. Para o TJSP, o trânsito em julgado do mandado de segurança seria condição indispensável para o ajuizamento dessa ação. O relator dos repetitivos destacou que a presidência da Comissão Gestora de Precedentes, Jurisprudências e Ações Coletivas, COGEPAC, identificou até o momento 19 acórdãos e 1.883 decisões monocráticas sobre o tema na base de pesquisa jurisprudencial do STJ. Em seu voto, Marco Aurélio Belize considerou adequada a afetação do tema, tendo em vista a multiplicidade de recursos especiais que apresentam a questão jurídica similar. Para ele, o julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos pode evitar decisões divergentes nas instâncias inferiores e o envio desnecessário de recursos a essa Corte Superior. A quarta turma afasta a exigência de publicação de balanço para arquivamento de atos societários de limitadas. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é inválida a exigência de comprovação da prévia publicação do balanço anual e das demonstrações financeiras do último exercício, no Diário Oficial e em jornais de grande circulação, como condição para o arquivamento de documentos societários das sociedades limitadas de grande porte, ainda que não constituídas sob a forma de sociedades por ações. O caso teve origem em mandado de segurança impetrado por uma empresa privada de grande porte contra ato do presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo, JUSESP, que condicionou o arquivamento das atas de reuniões dos sócios à publicação de balanços e demonstrações financeiras. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região afastou a exigência e o Ministério Público Federal recorreu ao STJ. O relator da quarta turma, ministro Antônio Carlos Ferreira, destacou que o artigo 3º da Lei 11.638 de 2007 obriga expressamente as sociedades limitadas de grande porte a seguirem a Lei de Sociedades Anônimas apenas quanto à escrituração, à elaboração de demonstrações financeiras e à auditoria independente. Conforme ressaltou o ministro, a lei não prevê a obrigatoriedade da publicação de balanços e demonstrações financeiras dessas empresas. Para ele, o legislador não incluiu a palavra publicação intencionalmente, do contrário, o teria feito de forma expressa. O que o legislador quis afastar não pode ser restaurado por via administrativa ou por construção interpretativa extensiva, afirmou Antônio Carlos Ferreira. Opção do juiz entre múltiplas causas de aumento de pena deve ser sempre pela mais grave. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que, no concurso de causas de aumento de pena previstas no Código Penal, o juízo pode aplicar uma só delas, mas deve escolher a que represente aumento maior. De acordo com o processo, um homem foi condenado a 11 anos de reclusão por roubo em concurso de pessoas, com restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, circunstância que foram levadas em consideração para o cálculo da pena na sentença. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação. No julgamento do recurso especial, a sexta turma do STJ afastou a aplicação cumulativa das causas de aumento, fixando apenas a fração de 1/3 relativa ao concurso de agentes, o que reduziu a pena para 6 anos, 4 meses e 24 dias. Para a turma julgadora, diante da existência de mais de uma causa de aumento, o julgador teria discricionariedade para aplicar a fração que mais eleva ou diminua a pena.
Inconformado, o Ministério Público opôs embargos de divergência com base em interpretações divergentes sobre o assunto entre as turmas de direito penal. De acordo com o relator dos embargos na terceira sessão, o ministro Joel Ilan Pacionic, a jurisprudência majoritária do STJ considera que no concurso das causas de aumento ou de diminuição de pena descritas na parte especial do Código Penal, caso o magistrado opte por aplicar um só aumento ou uma só diminuição, deve prevalecer a causa que mais aumente ou que mais diminua a pena, em conformidade com o parágrafo único do artigo 68. STF considera inconstitucional a lei de Santa Catarina que proibia cotas raciais. Plenário virtual do Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a lei de Santa Catarina que proibia o uso de cotas étnico-raciais em instituições de ensino que recebessem verbas do Estado. Por unanimidade, os ministros acompanharam o voto do relator. Em seu voto, o ministro Gilmar Mendes relembrou que o Supremo já definiu, em jurisprudência consolidada, que a adoção de cotas raciais não fere o princípio da isonomia. Pelo contrário, políticas dessa natureza, quando bem utilizadas, efetivamente concretizam o princípio da igualdade, concebido como igual respeito às diferenças e mandado de combate às desigualdades materiais, afirmou o decano. Ele afirmou ainda que a tramitação de propostas de lei, que durou cerca de 2 meses, não ouviu representantes da sociedade civil nem as instituições de ensino superior diretamente afetadas. Por fim, o ministro ressaltou que o Brasil é signatário de compromissos internacionais de combate ao racismo e à discriminação racial, incorporados ao ordenamento jurídico com os status de ementa constitucional. Curso de extensão sobre prática na advocacia bancária lançado pela ESA de Santa Catarina. Com 12 horas de carga horária e 8 especialistas convidados, o curso online abordará desde a sistemática bancária até fraudes e estratégias processuais. A Escola Superior da Advocacia de Santa Catarina anuncia então a abertura das inscrições para o curso de extensão Introdução ao Direito Bancário e à Prática na Advocacia Bancária. O projeto, que será realizado integralmente via plataforma Zoom, ocorrerá nos dias 5, 7, 19 e 21 de maio de 2026. Para os coordenadores científicos Rodrigo Tissot e Olívia Manuela da Silva Chaves Pires, o curso foi desenhado para oferecer uma imersão completa na área. A programação abrange temas essenciais para o mercado jurídico atual, com revisão de contratos, busca e apreensão, superendividamento e as crescentes demandas envolvendo fraudes bancárias. O diferencial deste curso de extensão é a pluralidade do corpo docente, que reúne procuradores de instituições financeiras, advogados de consumidores e acadêmicos, proporcionando uma visão 360 graus do setor. Política criminal e uso estratégico de medidas cautelares. Estão abertas as inscrições para curso promovido pela ESA-SC. Com o objetivo de qualificar a advocacia catarinense para atuar em um sistema penal cada vez mais complexo, a Escola Superior da Advocacia de Santa Catarina realiza nos dias 25 e 27 de maio o curso Política Criminal, Drogas, Prisão Preventiva e Medidas Cautelares, que irá debater a aplicação da prisão preventiva e as novas diretrizes da política sobre drogas. Sob a coordenação de Matheus Mena, o curso aborda dúvidas essenciais e capacita o profissional na organização da defesa, especialmente diante do funcionamento do sistema prisional e das recentes mudanças na política criminal brasileira. Em um cenário onde a defesa das garantias constitucionais exige alta especialização, entender a dinâmica das medidas cautelares é fundamental para que a advocacia e o sistema de justiça possam competir pela efetividade dos direitos fundamentais. Buscamos uma atuação comprometida com a efetividade. É fundamental que os advogados e acadêmicos compreendam o funcionamento das políticas públicas de saúde e educação dentro das prisões para garantir uma defesa plena, concluiu Mena. O curso é voltado a advogados e acadêmicos, oferecendo 500 vagas e certificação para os participantes. As inscrições podem ser feitas diretamente pelo portal da ESA de Santa Catarina. Estas são algumas das últimas notícias do direito de Santa Catarina e do Brasil. E se você quer se aprofundar nos temas que discutimos hoje, acompanhe os episódios do ESAcast disponíveis nas plataformas digitais da ESA.
Toda semana, recebemos especialistas debatendo os assuntos que impactam a sua atuação profissional. Além disso, confira os cursos e eventos da Escola Superior da Advocacia no site esasc.oab-sc.org.br. Este foi o ES Informa, informação que conecta, atualização que fortalece a advocacia. Nos encontramos na próxima semana com mais notícias e novidades do mundo jurídico. Até lá!